Bom dia, pessoal. Vamos lá começar o vídeo de hoje. A gente vai tratar de análise assintótica hoje, tá bom? Lembrando que esse é o curso de estrutura de dados e algoritmos de computação @ufcg. Eu sempre gosto de lembrar que há um conteúdo super detalhado, textual, sobre as aulas, sobre esses vídeos. Então, se você clicar no link aí, ou se for direto lá na página do curso, você vai encontrar o material escrito detalhado do papo que a gente vai ter hoje, tá? Hoje a gente vai tratar, bem direto o assunto hoje, a gente vai tratar de análise assintótica. Primeiro eu vou mostrar uma motivação e o porquê que a gente usa análise assintótica, né? De onde vem essa ideia e como aplicá-la, por que aplicá-la. E vou mostrar a notação assintótica, né, que são os elementos matemáticos que a gente usa para dizer com matemática o que a gente quer dizer com português, tá bom? Então, vamos lembrar um pouquinho só do papo que a gente teve antes sobre análise de eficiência, né? No final das contas, o que a gente quer, a partir de um algoritmo, tá aí o algoritmo, a partir dele, a gente quer calcular uma função, né, ou extrair uma função, identificar a função de custo dele. Por que a gente queria fazer isso? Porque o método analítico me permite ter uma ideia sobre o desempenho do algoritmo, sem eu precisar necessariamente executá-lo. Então, é um método, de certa forma, simples, um método teórico, então eu consigo ter uma ideia sobre o desempenho do algoritmo, sobre o consumo de processamento do algoritmo, e de memória também, em outros casos que a gente vai ver, mais rápida. No final das contas, então, o que a gente viu anteriormente foi isso. Como achar essa função? Lembra? A gente identificava as primitivas, contava quantas vezes elas seriam executadas e fazia a soma de tudo, chegava numa função de custo. E essa função tem como variável n, né? A variável de entrada n, que é o tamanho da entrada. Quanto maior o tamanho da entrada, ou à medida que a gente varia a entrada, a gente tem o tempo de execução variando de acordo com a função do lado direito. Nesse caso, a gente pode ver que é uma função linear, né? E o próprio algoritmo chama busca linear por conta disso, né? Bom, e aí o que eu me pergunto, o que eu vou fazer a pergunta para vocês, na verdade, a gente fazia o método analítico porque ele simplificava a vida da gente. Mas e se a gente calcular ou extrair a função de custo do algoritmo e ela for uma função super complexa como essa? É claro que eu exagerei, tá? Mas pode ser uma função complexa. E se a gente extrai a função que a gente extraiu depois de identificar as primitivas, somar todas elas, enfim, for uma função desse tipo aí, 1.1 vezes n quadrado, mais 10 mais seno de n mais 15, vezes n elevado ao meio, mais 9.000. Lembra, por que a gente fazia o método analítico? Para simplificar a vida da gente, porque a gente conseguia olhar para aquela função e ela era simples o suficiente para eu dizer, é linear, é logarítmica, é quadrática. Mas aqui essa função, ela é complicada, né? Ela não está simplificando a vida da gente, tá bom? Então, não me parece uma boa escolha usar o método analítico se ele for complicar a minha vida e ele, como solução para simplificar, ele deve simplificar. Então, o que eu posso dizer para vocês é que, obviamente, pela minha experiência e pelo assunto que a gente vai ver hoje na sala de aula, quando vocês baterem o olho nessa função, vocês já vão saber em que classe de função ela está e a ordem de crescimento dela, tá? Aqui eu posso dizer para vocês assim, de cara, que ela cresce como n quadrado. Eu estou usando a notação ali do lado direito em vermelho θ para dizer que, bom, essa função super complexa aí, para grandes entradas, ela cresce como a função n quadrado. E por que isso é importante? Porque a função n quadrado a gente sabe como cresce, né? A gente tem uma ideia muito clara da curva da função n quadrado. Então, o que a gente vai aprender hoje dado uma função complexa, a gente vai conseguir bater o olho para ela e dizer que ela cresce como n quadrado, ou como linear, ou como logarítmica, enfim, como as funções clássicas. E, além disso, a gente vai conseguir demonstrar isso matematicamente, formalmente, com a notação assintótica, tá? Então, eu deixei aqui uma nota dizendo, por enquanto a gente vai interpretar esse θ aí, esse símbolo matemático, como mesma ordem de crescimento. O que eu estou querendo dizer aí essa função da esquerda super complexa,
no final das contas, para grandes entradas, ela se parece muito com n quadrado, o crescimento dela. E aí eu consigo raciocinar melhor sobre isso do que sobre essa função à esquerda, concorda? Então, como é que eu demonstro isso assim, um pouco na prática? O que eu fiz? Eu plotei essa função do lado esquerdo, essa função em preto aí, tá? Ela está ondulada aí porque vocês sabem muito bem, é o seno, né? E a função abaixo aí, a função em vermelho, a curva em vermelho, é a função n quadrado. Se eu estou dizendo que elas são parecidas para grandes entradas, eu quis plotar vários gráficos para mostrar isso para vocês na prática. Então eu plotei aí, se você for dar uma olhada, o eixo X é o tamanho da entrada. Imagine que ela trabalha sobre um array. Então, à medida que eu aumento esse array, eu estou aumentando, obviamente, o tempo de execução, tá? E olha que elas meio que se parecem, mas não estão próximas. E a entrada varia de 0 a 200. Se eu aumentar um pouquinho a entrada, que essa é a noção da análise assintótica, né? Para grandes entradas. Então, eu vou aumentar aqui. E aqui nem é tão grande, tá? Eu estou fazendo agora de 0 para 300. Você vê que essas curvas já estão próximas. Claro, pessoal, que há também um certo artifício aí gráfico, porque eu estou também variando o y. Mas o que eu quero mostrar, elas já se parecem, o crescimento delas já estão próximas, né? De 0 a 300. Aí agora eu vou aumentar a entrada, o eixo X, de 0 a 400. Olha como elas já estão quase que sobrepostas, né? Ou seja, assim, quanto mais eu aumento a minha entrada, mais essa função da esquerda complexa aí se parece com n quadrado, tá? Então eu posso dizer que para grandes entradas elas se comportam muito parecido. E isso é ótimo para mim, né? Porque eu não preciso lidar com essa função complexa do lado esquerdo. Eu posso dizer, não, isso aí é θ de n quadrado e as pessoas entendem melhor n quadrado do que a função 1.1 vezes n ao quadrado mais 10 mais seno, mais, enfim. Então, como é que eu fiz isso? A primeira coisa importante é, a gente está tratando aqui de ordem de crescimento, tá bom? Então, a ideia é determinar como o algoritmo se comporta para valores muito grandes de entrada. Eu estou dizendo como o algoritmo e, obviamente, é como a função que descreve o algoritmo, né? Então, quando eu aumento muito a entrada, como é que ela se comporta? Qual é a ordem de crescimento dela? Ela cresce de acordo com n quadrado? Ela cresce de acordo com 2 elevado a n exponencialmente? Ela cresce linearmente, como uma reta? Enfim. E a eficiência assintótica, ela tem esse aspecto. As entradas grandes, a gente leva em consideração entradas grandes porque torna relevante apenas a ordem de crescimento do tempo de execução. A gente consegue descartar constantes. Por exemplo, esse 9.000 aí não vai fazer diferença para a gente. Inclusive, as constantes e elementos de menor magnitude. Vamos ver na prática, assim. Pablo está me perguntando aqui se elas se tocam em algum momento. No infinito, a ideia é que elas se aproximem muito. Obviamente que elas não são iguais. Isso é muito importante. Essas funções não são iguais, tá? Elas não estão no mesmo lugar no gráfico. Mas para grandes entradas, muito grandes, tendendo ao infinito, elas se aproximam muito, mas muito mesmo, tá bom? Como é que eu faço isso na prática? Eu primeiro vou mostrar a forma mais fácil de fazer, que no final das contas é a forma que a gente vai fazer no dia a dia, e depois eu vou mostrar os fundamentos matemáticos para que a gente possa se basear em matemática e aplicar as diretrizes de simplificação. O que eu estou querendo dizer aqui, olha o que eu fiz ali. Vamos olhar lá para cima para essa função super complexa, que era 1.1 vezes n quadrado, mais 10, mais seno de n mais 15, mais n elevado a 1/2, mais vezes n elevado a 1/2, mais 9.000. A única coisa que eu fiz foi ignorar as constantes multiplicadoras. O que é que significa isso? Eu ignorei o 1.1, eu ignorei... as multiplicadoras, por enquanto, são essas. Ignorar as somas também, né? O 9.000... eu ignorei o 10 mais, eu ignorei o seno de n mais 15, e também ignorei os valores de menor magnitude. Quem são? N elevado a 1/2 não é menor do que n elevado ao quadrado? Então eu corto. Então eu cortei tudo, só deixei o n quadrado. E eu posso dizer que essa função é n quadrado. Tá? De novo, eu ignoro as constantes e ignoro os elementos de menor expoente. Só deixo o elemento de maior expoente. Tá bom? É assim que eu faço de maneira muito simples, é assim que eu simplifico uma função mais complexa para uma ordem de crescimento de uma função que eu conheço, que é n quadrado, a gente conhece, né?
Então, como é que vamos tentar entender aqui e aplicar as mesmas diretrizes para essa função? Essa função, seguindo o que eu acabei de mostrar para vocês, ela segue que ordem de crescimento? Bom, se a gente cortar as constantes 2, 100 e 37 e cortar os elementos de menor magnitude, de menor expoente, que é o n elevado a 1, a gente vai ficar só com n ao quadrado. Então, eu posso dizer que essa função também é θ de n ao quadrado. Em português, o que é que isso está querendo dizer? Essa função, para grandes entradas, tem a mesma ordem de crescimento do que a função n quadrado. Ela se aproxima muito à curva de n quadrado. Ela cresce como n quadrado, tá bom? E isso, para a gente, é suficiente para entender sobre a eficiência do algoritmo. Ora, se a função que descreve o comportamento do algoritmo ela tem ordem de crescimento n quadrado, significa que se eu aumentar o meu array em 10 unidades, isso vai ser elevado ao quadrado, tá bom? E por que a gente faz isso, né? Eu acho que vocês sempre têm que estar com isso na cabeça, assim, não faz sentido eu tô aprendendo isso porque o professor decidiu que eu tinha que aprender e eu tô seguindo essa história. Não, tem um motivo para o qual a gente tá estudando isso, né? É para simplificar a vida da gente. Ele apoia, por exemplo, a tomada de decisão. 2 algoritmos de busca, se um é log de n, o outro um é θ de log de n, o outro é θ de n, eu escolho qual? Se eu só tenho essa informação, eu escolho θ de log de n. Por quê? Porque o crescimento de θ de log de n ele é muito mais lento do que θ de n, né? Para um n igual a 10, log de 10 é muito menor do que 10, certo? Ou do que uma constante multiplicada por 10. Então, a curva linear, ela cresce muito mais rápido do que a curva logarítmica que vai por baixo. Então, eu escolho o log de n, porque se o crescimento é mais lento, o algoritmo é mais veloz, né? Tá bom? E facilita, gente, o entendimento, né? Quando eu digo assim, eu tenho uma função super complexa, mas eu digo, o crescimento desse algoritmo é linear. Isso significa que o tempo de execução dele cresce linearmente em função do tamanho da entrada. A gente consegue conceber muito rápido na cabeça da gente o que é um crescimento linear. Tá bom? E a gente consegue, isso é super importante, mapear uma função para um conjunto de funções que a gente já conhece. Que conjunto é esse? As funções constantes, a função logarítmica, a função n log n, a função linear, a função quadrática, n quadrado, a cúbica, né? As polinomiais, n quadrado, n3, n4 e a exponencial. Então, eu consigo saber de maneira muito simples qual é a ordem de crescimento dessa função. E sabendo, eu consigo classificar para funções conhecidas, e classificando para funções conhecidas, eu tenho um entendimento muito mais simples do crescimento dela, tá? Então, vamos tratar agora da notação assintótica mesmo, porque até então eu falei de θ como sendo, tem a mesma ordem de crescimento, mas isso é um conceito formal, um conceito matemático formal, e aí agora a gente vai aprender como é que eu demonstro que uma função é θ de outra. Nesse caso, eu quero demonstrar que f de n é θ de g de n. E como é que eu demonstro isso formalmente? A gente demonstra através, se você conseguir encontrar constantes C1, C2 e um n0 qualquer, que faça com que essa inequação seja verdadeira para todo n acima de n0. Vamos lá, isso é uma frase complicada, mas a gente vai dissecar essa inequação. Veja, f de n eu quero demonstrar que ela é θ de g de n. Isso significa que g de n é um limite superior para ela e também inferior. Então, como é que eu faço isso? Eu multiplico por uma constante menor, C1, e por uma constante maior, C2, multiplico Gn por isso, e se f de n ficar ali no meio sempre, significa que g de n, em termos bem simplórios, imprensa f de n. Isso é muito parecido com o que vocês viram lá em cálculo 1, né? Como é que eu demonstro isso? Vamos lá. G de n, vamos começar com f de n igual a 3n mais 1, certo? F de n é a função que a gente extraiu do algoritmo da gente. Deu 3n mais 1. Pelo que a gente viu até agora, aplicando as abstrações simplificadoras,
eu posso cortar as constantes, né? 3 e 1, então eu suspeito que f de n seja θ de θ de n, né? Que é o g de n aqui. Beleza? Então, se eu suspeito disso, agora eu vou tentar encaixar essa inequação aí para demonstrar formalmente. Então, vamos imaginar um C1 igual a 1 e um C2 igual a 6. Vamos colocar agora a inequação. Então, vamos lá. 0 é menor ou igual a C1, que eu escolhi como sendo 1, vezes n, né? Porque não é g de n, C1 vezes n. Então, 1 vezes n. É menor ou igual a f de n, que é o nosso 3n mais 1, que é menor ou igual a C2, eu escolhi uma constante maior, 6, vezes g de n, que é n, tá? Agora vamos escolher um n0 qualquer, um n igual a 1. Então fica 0 é menor ou igual a 1 vezes 1, estou substituindo simplesmente n por 1, que é menor ou igual a 3 vezes 1 mais 1, que é menor ou igual a 6. Isso é verdade? É verdade, né? 0 é menor ou igual a 1, que é menor ou igual a 4, que é menor ou igual a 6. Ou seja, eu demonstrei que essa inequação ela se prova verdadeira, e ela se prova verdadeira para todo elemento maior do que n igual a 1, né? Porque se você for ver, 3n mais 1 sempre vai ser menor do que 6n, né? E n sempre vai ser menor do que 3n mais 1. Então eu consigo demonstrar formalmente que ela é θ. Eu imprensei f de n entre uma constante vezes g de n e outra constante vezes g de n. Eu escolhi uma constante menor, C1, uma constante maior. Isso é muito claro se a gente... Deixa eu explicar um pouquinho mais o que é que isso quer dizer formalmente. Eu quero dizer que g de n é um limite assintótico restrito para f de n, tá? Então, f de n é limitada inferiormente por g de n e superiormente por g de n. Na verdade, se a gente for levar ao pé da letra, todas as funções lineares podem ser imprensadas, são θ de g de n, que g de n, nesse caso, é g de n igual a n, tá bom? Todas as funções lineares são. Do ponto de vista de constantes e n0, é muito importante eu dizer que na análise assintótica as constantes não importam, tá? Quando eu estou falando de grandes entradas, isso tem que ficar claro para vocês, tá? F de n, uma pergunta que pode surgir é, mas professor, f de n igual a 1000n, ela cresce mais rápido do que n ao quadrado, por exemplo, para valores como 1, 2, valor igual a 3, valor igual a 4. Ora, cresce, mas lembra, eu estou falando de grandes entradas, por isso que o n0 aí importa. É a partir de um n0 que eu vou achar que é sempre verdade que 1000n cresce menor do que n quadrado. Para pequenas entradas, por exemplo, se eu contar n igual a 1 aqui, f de n vai dar 1000 e g de n vai dar 1. Claro que g de n é menor. Se eu contar como 10 ou como 3, dá 3.000, 3 elevado ao quadrado, g de n dá 9. 9 é menor do que 3.000. Claro, eu estou usando entradas pequenas. Mas para uma determinada entrada grande, e a partir dela, sempre g de n vai ser maior do que f de n. Então, eu vou deixar como desafio aqui, para que você encontre o g de n desse caso aí. Bom? Então, lembra daquela função complicada da gente que eu disse que era θ de n ao quadrado? Ora, eu consigo imprensar ela com 1 vezes n ao quadrado, lembra, C1 vezes n ao quadrado, e C2, que eu escolhi como 3, sendo n ao quadrado. Graficamente, olha ela, entre aspas aí, tá? Eu estou usando um termo bem simplista. Olha ela imprensada aí. A função da gente está no meio, aquela função super complexa que eu suspeitei que era θ de n quadrado, e aí eu multipliquei 1 vezes n quadrado e multipliquei 3 vezes n quadrado, tá? Então, n quadrado 1 vezes n quadrado está embaixo, 3 vezes n quadrado está em cima. Olha como a partir de um n0, a minha função sempre está no meio dessas duas funções. Tá? Então, vê que lá no início, antes do n0, elas ainda se intercalam ali, tem um valor que pode ser que a minha função seja maior do que 3n quadrado, mas não importa, eu estou falando para grandes entradas. A partir de um n0, é sempre verdade que essa minha função complexa do lado esquerdo está no meio, está imprensada por 3 vezes n ao quadrado e por 1 vezes n ao quadrado. Isso é o que a notação θ nos permite fazer, nos permite demonstrar, tá bom? Então, deixei alguns desafios aqui. Aqui, θ pertence, por exemplo, 7n elevado à quarta mais 5 ao quadrado, n ao quadrado mais 10.
aplicando a nossa função, as nossas diretrizes lá, você corta o 7, corta o 5, corta o n quadrado, corta o 10, você tem que isso é θ de n4. Importante, para demonstrar formalmente, quando eu quiser demonstrar isso formalmente, aí eu tenho que fazer o quê? Pegar essa grande função aí, 7n² mais 5n² mais 10, e colocar naquela nossa inequação, com uma função que eu suspeito. Eu suspeito que é n4, então n elevado à quarta, eu digo que g de n é n elevado à quarta, eu digo que f de n é isso, coloco naquela inequação e demonstro. Escolho valores de C1, C2 e n0 e demonstro que isso é sempre verdade, que aquela inequação é sempre verdade. Tá bom? Esse é o passo de demonstrar formalmente. Qual o θ de f de n igual a 8? Eu não tenho eu só tenho uma constante. Eu digo que ela é θ de 1 ou θ de c. É constante. Ela cresce como toda função constante que independe da entrada. Qual o θ de f de n? 5 vezes n elevado ao quadrado mais 8. É θ de n quadrado. Enfim, você tem uma repetição aí, né? Você tem aquelas diretrizes e tem uma maneira formal de demonstrar que ela é θ de alguma coisa. Queria falar só um pouquinho sobre essa última função, embora esteja como desafio. 3 vezes n log n mais 5 vezes n, a gente vai cortar o 5n e vai cortar o 3. A gente vai deixar o n log n. Porque n log n é uma classe de função bem importante em computação, porque ela delimita o limite teórico, por exemplo, para ordenação por comparação. Nenhum algoritmo, teoricamente, algoritmo de ordenação por comparação, consegue crescer mais veloz do que n log n, é o limite teórico. Tá bom? Então, ou consegue crescer à medida como n log n cresce, tá? Então, n log n é uma classe bem importante que ela cresce mais rápido do que n, ela é mais lenta, mas ela cresce mais lentamente do que n ao quadrado, ou seja, ela é mais rápida do que n ao quadrado. Ela está entre n e n ao quadrado, e ela é uma classe importante para a gente saber, porque os algoritmos de ordenação são... a gente lida muito com essa classe lá, tá? Então, outra coisa importante aqui que eu queria falar antes de ir para outras notações é qual é o θ de f de n igual a n ao quadrado mais θ de n. Θ de n, gente, eu vou falar isso mais detalhadamente, na verdade é um conjunto. É o conjunto das funções que crescem como uma função linear. Aí eu escolho qualquer representante desse conjunto. Por que eu escolho o n? Porque é o representante mais simples. Então, essa f de n pode ser vista como n ao quadrado mais n. E aí, se eu cortar o n, ela é θ de n ao quadrado. Tá bom? Deixei o desafio para vocês provarem que isso é θ de n quarto, de n elevado à quarta, seguindo aquela inequação, tá bom? Quando eu peço para demonstrar, é demonstrar formalmente, não é só aplicar as diretrizes de simplificação. Agora, eu preciso falar, antes de ir para a próxima notação, são 5 notações, não se assustem, a gente viu a θ, que é o limite inferior e superior. A gente vai ver O, que normalmente em computação a gente sempre trata de O de alguma coisa, O de n ao quadrado. A gente vai ver ômega, que é o limite inferior, e vai ver outras duas bem por cima, elas são, eu considero menos importantes porque elas são derivadas dessas outras 3. Mas essas 3 a gente precisa ver com um pouco mais de detalhes. Mas antes disso, eu queria falar sobre alguns abusos matemáticos que a gente tem cometido aqui. O primeiro é que eu estou dizendo sempre assim, a função é θ de alguma coisa. Bom, primeira coisa, θ é um conjunto de funções, tá? Θ não é uma função, é um conjunto. Então, quando eu digo θ de n, eu quero dizer conjunto das funções lineares. E eu escolho n porque n é a função linear mais simples daquele conjunto. Eu poderia ter escolhido 1000n, 170.000n? Poderia. Mas, pô, por que eu vou complicar minha vida se eu preciso simplificar? Pelo menos aqui a gente simplifica, tá? E quando eu digo que uma função é θ de outra, também é um abuso da matemática. Ela não é θ. Se θ é um conjunto, ela pertence ao conjunto θ, tá bom? Então, quando eu digo que a minha função f de n é θ de n, olha, ela pertence ao conjunto das funções que crescem como a função linear. Joia? Então, é isso que eu queria dizer, que a gente está fazendo alguns abusos da matemática aqui, então se tiver algum matemático aí de cabelo em pé por conta disso, eu estou me retratando aqui, e é uma questão de simplificação da linguagem, porque no dia a dia a gente acaba cometendo esses abusos mais justificados pela simplicidade, tá bom?
Então, aí você pode me perguntar, é isso? Não, tem mais notações. A notação que a gente viu é θ, a gente diz, olha, a função consegue, ela cresce como, exatamente entre aspas, tá? Cresce como essa outra função. Mas a gente também quer dizer que, olha, no pior caso, ela cresce como esse cara, ou seja, eu só quero dizer o limite superior. E eu quero também dizer o limite inferior. Olha, ela não cresce... no melhor caso, ela cresce como essa, ou seja, ela só consegue chegar nesse limite inferior, ela não consegue ser mais veloz que isso, ou mais... O algoritmo não consegue ser mais veloz que isso. Então, essas duas notações é o Big O Notation, que talvez seja a mais, entre aspas, aí, famosa, né? A que a gente mais usa no dia a dia, a gente não diz, isso aí é θ de tanto. A gente normalmente diz Big O, na verdade não diz nem Big O, né? Diz O de alguma coisa. Mas é importante eu falar que, normalmente, quando a gente diz O de alguma coisa, a gente está querendo dizer que é θ, né? A gente, olha, ela cresce como isso, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. E ainda tem mais essas duas, que são derivadas dessas duas de cima, eu vou tratar com mais detalhes depois. Vamos para a notação Big O. Gente, θ limita superiormente e limita inferiormente, tá bom? Quando eu digo que uma função é θ de outra, eu estou dizendo, olha, ela é imprensada por essa função. O Big O, quando eu digo que é O de alguma coisa, eu tiro esse limite inferior. Eu digo só que ela é limitada superiormente por G de N. Então, se você for olhar, faz bastante sentido a inequação. A inequação, a gente tirou o C1 vezes G de N. A gente só manteve a parte da direita, o C2 vezes G de N, aí como não tem C1, eu chamei de C. Tá bom? Eu estou dizendo que F de N, a partir de um N0, vai ser sempre menor do que C vezes G de N, ou seja, ela é limitada superiormente por G de N, tá? Tá aqui uma visualização desse troço, olha lá. Elas até podem se intercalar aqui para valores pequenos, mas lembra, na análise assintótica a gente está falando de grandes valores. Então, para grandes valores de entrada, F de N sempre vai ser limitada superiormente por G de N vezes uma constante. Significa que F de N sempre se parece com G de N, sempre tem a mesma ordem de crescimento? Não, pode ser que ela seja linear, se eu estou dizendo N e N quadrado, por exemplo. N quadrado limita superiormente N, tá? Mas não limita inferiormente. N consegue ser mais, consegue ter um crescimento mais ameno, assim, uma reta em comparação a N quadrado. O que eu estou querendo dizer é que N nunca vai crescer mais ou mais rapidamente do que N quadrado. Tá bom? Então é isso que eu estou querendo dizer. Eu só tirei a inequação da parte de baixo, o limite inferior. Como é que a gente prova isso? Demonstra isso da mesma maneira. Olha só, eu tenho uma função f de n que é n quadrado mais 1. Aplicando as diretrizes, eu suspeito que ela seja O de n quadrado, que ela seja limitada superiormente por n quadrado. Então eu escolho g de n e n quadrado. Eu poderia ter escolhido outro g de n? Poderia. Qualquer n quadrado, 3n quadrado mais 1, 70 mil n quadrado, poderia. Por que eu escolhi n quadrado? Porque é a função mais simples desse conjunto. Tá? Então, escolhendo C igual a 2 e N igual a 1, a gente aplica lá é simplesmente aplicar como a gente fez no exemplo passado de θ. Só que do lado esquerdo não tem mais C1 vezes G de N. Então, eu tenho 0 é menor do que N quadrado mais 1, que é menor igual a 2, que é o C que eu escolhi, vezes N quadrado. Vamos agora escolher N igual a 1 e aplicar. Tá? Então, com C igual a 2 e N igual a 1, eu tenho que 1 ao quadrado mais 1 é menor ou igual do que 2 vezes 1 ao quadrado. Isso é verdade? É, né? Porque 0 é sempre menor ou igual a 2, que é sempre menor ou igual a 2. E isso, para todo N a partir de 1, vai ser verdade. Então, eu demonstro que F de N, que é o nosso N quadrado mais 1, é limitado superiormente por N quadrado. Joia? É o mesmo processo. A notação assintótica ômega é o oposto, não é similar, é o oposto ao O. Quando eu digo O de alguma coisa, eu estou querendo deixar só o limite superior. Quando eu digo que é ômega de alguma função, eu estou querendo deixar só o limite inferior. E é por isso, se vocês forem olhar aqui, é por isso que eu tirei a parte da direita. Eu joguei f de n para a direita. Eu estou querendo dizer que f de n está sempre com um crescimento acima ou igual, né? É sempre maior ou igual do que G de N. Ou seja, G de N é um limite inferior para f de N. Então, quando eu digo que f de N é ômega
de G de N, eu estou querendo dizer que G de N multiplicado por uma constante é sempre menor ou igual a F de N, tá bom? Isso é importante para eu dizer assim, olha, esse algoritmo não consegue ser mais veloz do que essa função G de N, porque o crescimento não consegue ser mais ameno da função. Faz sentido? Então, por exemplo, a forma de demonstrar é a mesma, tá, gente? É pegar a inequação e aplicar os elementos. Se f de n é n quadrado mais 1, eu suspeito que ela seja ômega de n quadrado, tá? Porque eu apliquei as diretrizes de simplificação. Então, aplicando isso na inequação, eu escolhi c igual a 1 e n igual a 1. É importante aqui, muitas vezes, muita gente pergunta, qual C eu escolho e qual N eu escolho. No final das contas, você pode escolher qualquer um. Mas, assim, seria interessante que você escolhesse os menores para os quais essa inequação fosse verdadeira, tá bom? Então, aplicando C igual a 1 e N igual a 1, a gente tem 0 é menor ou igual a 1 vezes 1 ao quadrado, que é menor ou igual a 1 ao quadrado mais 1. Isso é verdade, né? 0 é menor ou igual a 1, que é menor ou igual a 2. E isso é verdade para todo N maior do que 1, maior ou igual a 1. Ou seja, o meu G de N vezes uma constante sempre cresce menor, tem um crescimento menor ou igual a F de N, tá? Isso é importante porque eu uso isso para comparação de algoritmo. Eu posso dizer, olha, esse algoritmo sempre vai ser mais veloz do que esse, ou sempre vai ser mais lento do que esse, mais lento ou igual a esse, certo? É para isso que a gente está usando essas notações, tá? Então, só um pouquinho antes de entrar nas últimas duas notações, que eu vou passar bem por cima, mas desculpa, eu não vou passar bem por cima, eu vou falar bem superficialmente, porque elas são derivadas dessas outras três que a gente viu, teta, O e ômega, e na prática a gente acaba usando essas três, e muito comumente a gente acaba só usando o O, tá bom? Então, é importante que eu vou falar só um pouco sobre a relação aqui, que é importante. Tudo que se f de n é θ de g de n, significa que ela é limitada superiormente por g de n e inferiormente por g de n. Então, se ela é θ de g de n, ela também é O de g de n e ela também é ômega de g de n, tá bom? Então, se é θ de alguma coisa, é ômega e O, porque θ é os dois limites. Uma função CO de outra função, ou uma função, por exemplo, a função n, ela é O de G de N. Ela é O de N quadrado, desculpa. Mas ela não é θ de N quadrado, porque não há constante que faça eu multiplicar N quadrado e aproximar ela de N. Não há constante que faça isso. Então, ela é O de N quadrado, mas ela não é θ, tá bom? Ela não é limitada inferiormente. Isso é importante deixar claro. Então, a notação O minúsculo, eu estou usando o O minúsculo aqui, e o ômega minúsculo, né, elas são parecidas. Se O limita superiormente com menor ou igual, né, uma função é O de outra, significa que ela é limitada superiormente ou é limitada estritamente, é igual. O O minúsculo só tira a inequação, só tira o sinal de igual da inequação. Então, por exemplo, n quadrado, a gente sabe que n quadrado é O de n quadrado, né? Porque ela é menor ou igual a n quadrado. Mas ela não é O minúsculo de n quadrado, porque ela é igual, ela pode ser igual. Quem é O minúsculo de n quadrado? N, n log n. As funções que estão realmente limitadas superiormente por n quadrado, mas que não encostam nela, tá? Tudo que é abaixo de n quadrado entra. N quadrado não entra no O minúsculo. N quadrado entra só no Big O, tá bom? Da mesma forma, vamos ver exemplos para deixar mais claro. 7 elevado a n à quarta mais 5n ao quadrado mais 10, ela é O minúsculo de n quinta, porque ela está abaixo de n quinta, mas ela não é O de n quinta, tá? Porque ela pode ser igual. Desculpa, ela não é Big O de n quinta, porque ela não consegue ser igual. Tá? O igual não faz parte da inequação. N4, gente, n elevado a 4 é sempre menor do que n elevado a 5 para grandes entradas. Então, nunca consigo encostar, nunca consigo chegar na mesma ordem de crescimento. Então, ela é O minúsculo. 7n mais 10, ela é O minúsculo de n log n, porque n log n está acima de n, e n nunca vai encostar lá para grandes entradas. Então, é isso que o O minúsculo está dizendo, tá? Ele está dizendo que o limite é superior e você não consegue encostar. Então, é sempre uma ordem de magnitude menor. Aí, isso é um truque que você sempre pode usar, né? Se eu perguntar qual essa função é O de quê? Você pode pegar a maior função,
que tem, O minúsculo de quê? Pode pegar 2 elevado a n e dizer, né, assim, há algoritmos mais do ponto de vista de processamento, mais complexos do 2 elevado a n. Mas, assim, você tem que tomar muito cuidado se teu algoritmo, a curva de crescimento dele for 2 elevado a n, tá? Então, um artifício que o aluno pode usar é, eu sempre vou dizer que isso é O minúsculo de 2 elevado a n, porque a chance de eu acertar é muito grande, né? Há muitas funções abaixo. Mas o que é interessante é que a gente quer uma precisão, então você sempre diz o expoente menor. Por exemplo, se eu tenho uma função n quinta, eu digo, e eu quero dizer que ela é O minúsculo, eu digo que é n quarto, tá? É a mais próxima que eu posso chegar lá, tá bom? E o ômega minúsculo segue o mesmo padrão, tá? A inequação, eu tiro o sinal de igual da inequação. Ou seja, eu não encosto nela, eu sou uma ordem de magnitude, algumas ordens de magnitude maior do que ela. Assim, nem sempre é o menor imediato. Na prática, seria bacana que a gente sempre usasse o menor imediato, porque é a coisa mais precisa que a gente consegue ser. Mas, como eu disse, você pode usar outros expoentes. Mas na prática use o menor imediato, porque isso facilita o entendimento. Então, qual é o ômega minúsculo de N4? É N cubo. N cubo é o máximo que eu consigo chegar próximo de N4 sem encostar nele, sem ser igual. Qual é o de 7N mais 10? É log de N, né? É a função que está abaixo de N. Qual é o de N cubo? N quadrado. Qual é o de N? O O minúsculo de N quadrado, N cubo, N quarto, ou seja, pode ser todos os expoentes acima, mas eu uso N quadrado porque é o mais próximo que eu consigo e isso fica mais claro. Aqui é uma coisa importante, lembra, a gente está fazendo isso usando essas notações para facilitar a vida da gente e porque a gente tem um modelo mental que já entende melhor como log de N cresce, como linear cresce, como constante cresce, como as quadráticas, as polinomiais crescem. Então, é importante que a gente saiba o crescimento das classes que são mais comuns e que a gente consiga mapear. Então, eu trouxe aí, exponencial cresce dessa maneira, ou seja, cresce muito mais veloz do que n quadrado. E há uma coisa importante aqui. Quando eu digo que a função cresce de forma mais veloz, significa que o algoritmo é mais lento, né? Tem essa diferença aí. Se a função cresce mais rápido, significa que os valores de desempenho do algoritmo, à medida que eu aumento a minha entrada, eles crescem mais rápido. Então, o desempenho é pior. Então, exponencial cresce mais rápido do que as polinomiais, N3, N4, N3, N2, enfim, N elevado a alguma constante, que cresce mais rápido do que a linear. Aí é importante aqui que tem uma curva entre linear e a quadrática que eu não coloquei, que é N log N, que eu disse que era importante e acabei não colocando, tá bom? Então, N quadrado, aí tem N log N, aí tem a linear, aí abaixo da linear tem a logarítmica, que, por exemplo, a busca binária é logarítmica, né? Ela é bem mais rápida do que a linear. E tem a constante que, multiplicada por um determinado valor, é uma reta, aí, tá bom? Então, a constante significa, independe do tamanho da entrada, né? Resumo desse papo de hoje, rapidinho. Na análise assintótica, as constantes e os termos de menor magnitude não importam. É importante isso. Mas, professor, você está dizendo, então, que 3.000 n quadrado é igual a n quadrado? Eu não estou dizendo que é igual. Eu estou dizendo que para grandes entradas, a ordem de crescimento delas é igual, tá? Eles têm crescimento parecido, tá bom? A análise assintótica, ela simplifica a comparação entre funções. Porque se eu tiro o que é irrelevante para grandes entradas, eu chego em termos que são fáceis de comparar, tá? E a gente usa essas notações para descrever a classe de complexidade. E aí, numa simplificação bem grosseira, gente, quando eu quero dizer que uma função é O de outra, eu quero dizer que o crescimento dela é menor ou igual a essa outra. Quando eu digo que f de n é ômega de outra, eu quero de g de n, eu quero dizer que g de n limita inferiormente, ou seja, o crescimento de f de n é sempre maior ou igual. Quando eu quero dizer que é θ, eu quero dizer que o crescimento é igual. E aí, entre aspas, tá? A ordem de crescimento é igual. Enfim, o O minúsculo é menor e o ômega minúsculo é maior, tá bom? O que é que a gente vai ver no nosso próximo encontro? A gente vai ver análise de algoritmos recursivos. Até agora a gente viu
que identificar as primitivas, ver quantas vezes são executadas e somar nos dá a função de custo de um algoritmo. Mas para algoritmos recursivos isso não é tão direto, porque ele é escrito em termos dele mesmo. Então a função fica em termos dela mesma, e aí a gente precisa resolver. Isso chama relação de recorrência, e aí a gente vai aprender isso. Vai aprender que todo algoritmo recursivo pode ser representado por uma relação de recorrência, e vai aprender que as relações de recorrência são resolvidas através do método iterativo da substituição e teorema MEST, tá bom? Até o próximo encontro da gente. Isso é uma série de vídeos do curso de estrutura de dados, do curso de ciência da computação da UFCG. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.